Olá pessoal, sou o professor Gilvan Marques. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novo vídeo e não esqueça de dar aquele like no final do vídeo. Função polinomial do segundo grau. Então a definição é essa bem aqui, olha. É toda função do tipo f de x igual a ax mais b, com a, b e c pertencente aos reais. O que significa dizer pertencente aos reais? É que A, B e C é números. E esses números podem ser qualquer número que você imaginar. Só que tem apenas uma única restrição. O A ele tem que ser diferente de zero. Então, como é que se comporta o gráfico de uma função? É dessa maneira aqui. Ó. O gráfico da função quadrática é essa aqui. Ó. Então, aqui nós temos a concavidade voltada para cima, ou seja, dessa maneira bem aqui. Quando é que isso ocorre? Quando A ele for maior que zero. Quem é o A mesmo? O A, só para lembrar aqui, ó, o A ele é o número que acompanha x ao quadrado, o B ele é o número que acompanha x e o C é o número que vem sozinho, é o termo independente. Tá, e quando é que eu vou ter a concavidade do gráfico voltado para baixo? Tá aqui, concavidade voltado para baixo. Quando A for menor que zero. Tá? Professor, ficou um pouco complicado da gente entender quando isso vai acontecer. Então, bora imaginar a seguinte situação. Você tem aqui uma conta bancária, né? Então, você tem a conta positiva e a conta negativa. Então, bora pensar da seguinte maneira. Se sua conta bancária for maior que zero, quando fala maior que zero, são valores apenas positivos, né? Então, se o A é maior que zero, é um valor positivo. Então, pensa comigo, se sua conta for maior que zero, se o A for maior que zero, a sua conta é maior que zero, concavidade voltada para cima. Claro, pensa comigo, se sua conta ela está positiva, o que é que vai acontecer? Você vai ficar feliz, não é isso? É isso que você vai acontecer. Olha o cabelinho da criança aqui. Você vai ficar feliz, com cavidade voltado para cima. Agora, se sua conta bancária for negativa, ou seja, se ela for menor que zero, claro, todo mundo aqui vai ficar triste quando a conta bancária for menor que zero. Olha aqui a cara de feliz, tá? Essa boca está muito feia. Então, olha só aqui a cara da pessoa feliz. Então, toda vez que o A for menor que zero, feliz não, né? Infeliz, né? Tá triste. Acabou que tá triste que a conta tá negativa, tudo tá menor que zero. Então tá aqui, ele fica triste. Tá? Então é isso aqui. Você vai ter, olha a orelhinha do cara. Você vai ter aqui maior que zero, né? O A maior que zero, ele está feliz porque a conta bancária está positiva. A menor que zero é negativa, então ele está triste e voltado para baixo. Zero da função. O que seria o zero da função? Então vamos considerar a função do polinomial do segundo grau do tipo f de x igual a x mais b. Para encontrar o zero da função, eu tenho que fazer o quê? F de x igual a zero. Então, observe que ao fazer f de x igual a zero, no lugar desse f de x aqui em cima, eu vou colocar o zero, tá? Então, vai ficar dessa maneira bem aqui, ó. Então, ficou ax ao quadrado mais bx mais c. Então, já se transformou em uma equação polinomial do segundo grau, tá? Tá aqui. Então, para eu encontrar o zero da função, eu tenho que resolver essa equação polinomial do segundo grau. Como? Através da fórmula de Bhaskara. Porém, primeira coisa, lembrando que a fórmula de Bhaskara é essa bem aqui, olha. Você vai ter x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o valor do a. Só que o delta ele é o discriminante. Então, para você encontrar o valor de delta, tem que usar essa fórmula aqui, tá? B ao quadrado menos 4ac. Lembrando que A, tá aqui, olha. A acompanha x ao quadrado, B acompanha x e C é o termo independente. São esses valores que você vai colocar aqui, tá? Por exemplo, bora pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui a função. A gente não vai resolver a equação, só para a gente ter um exemplo aqui. A função
y, lembrando que vem aqui, ó, f de x é a mesma coisa que y, tá? Então, no lugar de f de x, eu posso colocar y, tá aqui. Y igual a 2x² menos 4x menos 7. Então, bora entender aqui quem é o a, quem é o b, quem é o c. Então, tá aqui. Se eu for olhar para a função polinomial do segundo grau, a é o número que acompanha x. Não, a é o número que acompanha x². B acompanha x e c é o número que vem sozinho. Então, se você fizer uma comparação com a função ali, ó, y igual a x² mais bx mais c. Olha só aqui. Se você reparar aqui, você vai ter x². Quem está acompanhando o x² é o 2. Então, aqui 2 é o valor do a. Olha aqui o x, olha aqui o x. Quem é que está acompanhando o x? É justamente o b. O b aqui ele é menos 4, então b menos 4. E quem é o c? É o número que vem sozinho. Quem vem sozinho aqui é o menos 7. Então, aqui nessa questão, o a vale 2, o b menos 4 e o c menos 7. Nesse próximo exemplo aqui, que eu vou chamar de exemplo 2, tenho y igual a menos 5x ao quadrado menos mais 10x menos 1. Então, quem seria aqui o a, o b e o c? Vou colocar bem aqui. O a, ele acompanha x². Então, está aqui, ó. Quem está acompanhando x² é o a, então ele vale menos 5. O b acompanha x, 10 positivo. E o c é o número que vem sozinho, então o c aqui vale menos 1. Agora, cuidado, porque olha só, vou colocar bem aqui o próximo exemplo, que não tem espaço ali. Se eu tiver aqui essa função, por exemplo, y igual a x² menos 10x mais 8. Aí eu pergunto, quem é o a, quem é o b, quem é o c? Então, lembrando, o a está aqui. O a acompanha o termo, o a é o número que acompanha x². O b acompanha x e o c é o termo independente, o número que vem sozinho. Então, se você observar, está aqui o x². Quem é que acompanha ele? Aí você observa aqui, poxa, professor, não tem nenhum número aqui. Então, é 0? Não. Pessoal, quando não tem número na frente da letra, fica subentendido que é o número 1. Então, aqui, olha, o a vale 1, o b acompanha x, que vale menos 10, e o c é aquele termo independente, tá? É aquele número que vem sozinho. Então, você já sabe, não vem o número, né? Não vem o número do lado do x ou do x², fica subentendido que aqui ele é o 1. Então, aqui eu vou colocar como exemplo 2, eu acho que dá para colocar bem aqui o exemplo 3. Então, você tem aqui, por exemplo, y igual a menos x, mais x menos 2. Então, aqui, quem seria meu a, quem seria meu b e quem seria meu c? Lembrando que a acompanha o x², a faltou colocar o quadrado aqui, né? Então, a faltou colocar o quadrado bem aqui. Então, lembrando que a é o número que acompanha x². Se você observar, está aqui o x². Quem está acompanhando ele é o número que vem aqui na frente. Não vem o número aqui na frente, então fica subentendido que é 1. Nesse caso aqui, olha, menos 1, porque o sinal ele acompanha. Quem é o b? O b é o número que acompanha x. Está aqui o x. Quem é o b? É o número que vem aqui na frente dele. Não tem número? Fica subentendido que é 1. Então, o b é 1 e o c é aquele número que vem sozinho, menos 2. Então, está aqui o a, b e c dessa questão. Vértice da parábola. Então, aqui, gente, lembrando, com cavidade voltada para cima, é porque o a é maior que 0. Olha aqui a carinha feliz, a maior que 0. E toda vez que você tem aqui o a menor que 0 é negativo, carinha triste. Bom, o que acontece aqui?
Quando você vai montar o gráfico de uma função, ela pode ter concavidade voltado para cima ou voltado para baixo. Então o gráfico faz mais ou menos isso aqui assim, ó, parábola. Só que vai chegar um certo ponto que ele vai chegar no ponto menor, que é chamado de ponto mínimo, e vai voltar a subir. Assim como, se você tem aqui, o gráfico está crescendo, e vai chegar um ponto que ele vai chegar no ponto máximo, e depois vai cair. Tá aqui o ponto máximo. Tá? E esse ponto máximo, ou ponto mínimo, que é esse ponto bem aqui, olha, ele é um ponto chamado vértice da parábola. Então, isso aqui é o V de vértice da parábola. Então, como isso aqui é um plano cartesiano, lembrando que todo plano cartesiano é da forma x e y, tá? Aqui você coloca no eixo horizontal o valor do x e no eixo vertical o valor do y. Quando você coloca um ponto no plano cartesiano, ele tem uma coordenada, tá? Se tratando de coordenada cartesiana, todo ponto, vou chamar aqui de ponto P, ele é da forma x e y, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui um gráfico, por exemplo, eu vou ter esse gráfico, o eixo x, e vou ter aqui o eixo y. Então, eu vou colocar bem aqui um ponto qualquer, tá? Eu vou colocar aqui, bora colocar aqui o ponto A, de coordenada 2 e 6. Então, aqui, todo ponto é da forma x e y. O primeiro valor que aparece aqui, no ponto, ele é o ponto do eixo x. Então, nesse caso aqui, eu posso afirmar que o x aqui nesse ponto, ele vale 2. E o segundo ponto que aparece bem aqui, olha, nesse caso é o 6, 6 representa o valor do y. Então, nesse caso, esse ponto, ele o y vale 6. E agora, como é que eu vou colocar esse ponto no plano cartesiano? Pessoal, é muito simples. Primeira coisa que você vai fazer você tem que ir lá no eixo x e marcar o número 2, tá? O ponto 2. Então, mais ou menos assim, ó. Aqui esse ponto é a origem do sistema vale 0, à direita está valor positivo de x, à esquerda está valor negativo de x. E no eixo y, acima está valor positivo e abaixo está valor negativo. Então, já que o x vale 2, mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, e vai embora. Então, 2 está bem aqui, por exemplo. Quem é o 6 no eixo y? Então, mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 6 está mais ou menos aqui. Então, você vai ligar esses dois pontos, olha. Ligou esses dois pontos, você faz aqui a união. Uniu esses dois pontos, esse aqui é o ponto A. Então, esse aqui é o ponto A, 2 e 6. Tranquilo? Então, esse ponto aqui do vértice da parábola, ele é um ponto igual a esse aqui. Porém, não é qualquer ponto, tem uma fórmula, tá? Então, para você calcular aqui o valor da coordenada, é só você pegar, para você achar que o x do vértice, essa fórmula aqui, menos b sobre 2a. Para você achar o y do vértice, é menos delta sobre 4a. Então, se você observar aqui também, olha, a coordenada do vértice é x do vértice e y do vértice. Achou o valor de x e y do vértice, você encontrou o vértice da parábola. Tranquilo? Imagem da função quadrática. Como é que eu faço para encontrar a imagem? Então, olha só. Toda vez que o a for maior que zero, tá? Ou seja, toda vez que o a for positivo, eu tenho essa fórmula, né? essa sentença matemática aqui. A imagem é todo y pertencente a R, tal que o y tem que ser maior ou igual a y do vértice. E quando o a for menor que zero, a imagem é todo y pertencente a reais, tal que o y tem que ser menor ou igual ao y do vértice. Quando eu vou fazer o estudo do sinal, o estudo do sinal é sempre feito em cima de x' e x duas linhas. Quem são eles? Esses valores aqui é o zero da função. Quando você vai pegar a função e igualar a zero, você vai usar a fórmula de baixo, que era para encontrar o valor de x. Então, onde é que você dorme geralmente? Você dorme em uma cama. Então, se você falar rápido, uma cama, parece uma cama. O que é uma cama? Mesmo sinal de A. Então, se o A for positivo, aqui é positivo, aqui é positivo, porque é mesmo sinal de A. E se for o contrário do sinal de A? Se o A for positivo, o contrário do sinal de A é negativo, tá? Isso aqui é só uma ideia, só um exemplo como é que eu vou trabalhar isso aqui na parte de estudo do sinal.
Nas funções abaixo, determine item A. Zero da função, estudo do sinal, imagem da função, gráfico da função. Primeira coisa que nós vamos fazer é destacar aqui o A, que vale 1, o B vale menos 5 e o C ele vale 6. Bom, é importante falar, né, aqui para vocês, que esse valor do C aqui, ele sempre corta o eixo Y quando a gente vai montar o gráfico da função. Você vai entender já já. Bom, nessa questão aqui, né, nesse caso aqui do exemplo 1, nós temos que calcular aqui, vamos calcular primeiramente o zero da função. O que é o zero da função? É você pegar a função, que é x ao quadrado, menos 5x mais 6 e igualar a zero. Quando você iguala a zero, você vai encontrar uma equação polinomial do segundo grau. Na descrição desse vídeo vai lá estar o link do canal que ensina, link da aula que ensina você calcular o valor de x' e x' numa equação polinomial do segundo grau. Porque calcular o zero da função é justamente você calcular o valor de x' e x'. Então na descrição do vídeo está lá o link dessa aula. Então aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar o valor de delta. Lembrando que delta ele é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então aqui já destaquei o a, o b e o c. O b ele vale menos 5, então vai ficar menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então aqui nós temos menos 5 ao quadrado. Lembrando que base negativa elevada ao expoente par sempre dá positivo. Então aqui vai dar 25. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. Então temos aqui o valor do delta igual a 1. Então agora, ainda está no item A. Não esqueça disso, tá? O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou achar agora o valor de x' e x' pela fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor do a, é o valor, a fórmula de Bhaskara. Então aqui, menos é da fórmula o b. O b vai em menos 5. Então vai ficar menos 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1, dividido por 2 vezes o valor do a, que o a aqui vale 1. Bom, o que vai acontecer aqui? Ó? Sinais iguais, dá positivo, então aqui fica 5, mais ou menos. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1, dividido por 2 vezes o a, que 2 vezes 1 é 2. Então, x', eu vou fazer primeiramente com o valor positivo, vai ficar 5 mais 1, dividido por 2, 5 mais 1, 6, por 2 igual a 3. Está aqui o valor de x'. Vou fazer aqui do lado o valor do x'. Primeiro falou, agora com o valor negativo, 5 menos 1, dividido por 2, 5 menos 1 vai dar 4, 4 por 2 é igual a 2. Então está aqui o valor de x'. Esse aqui é o item A. Vamos para o item B. O item B é o estudo do sinal, é feito em cima do valor do x' e x', tá? Então aqui não importa a ordem, o importante é você colocar primeiramente o valor menor aqui atrás e depois o valor maior logo na frente aqui, tá? Então, você fala rápido, onde é que você dorme? Você dorme em uma cama, então aqui, olha, uma cama, mesmo sinal de A, contrário sinal de A, mesmo sinal de A. Então, observe que o A aqui ele é positivo, então o sinal do A, mesmo de A, positivo, contrário do sinal de A, negativo. Tranquilo? Agora, no item C, ele é a imagem da função. Essa imagem, pessoal, sim, faltou colocar aqui o item D, né? O item D, que é o zero da função, que é o vértice do gráfico. Então, aqui eu vou colocar... A gente não vai seguir isso aqui, vamos calcular agora o vértice da parábola. Tá? Vou colocar aqui como item C. Pessoal, o vértice da parábola é uma coordenada. X do vértice e Y do vértice, que é uma fórmula. Para você calcular o x do vértice, você vai ter que pegar aqui menos b sobre 2 vezes o valor do a. Menos, ele é da fórmula,
O B vale menos 5, então você vai abrir um parênteses, fica menos 5, dividido por 2 vezes o valor do A, que é 1. Aqui, sinais iguais dá positivo, e aqui vai dar 2, e fica assim mesmo, olha. A gente vai deixar assim mesmo, em forma de fração, tá? 5 sobre 2. Quem é a opção do vértice? É menos delta sobre 4A. Então já está meio caminho andado, porque o delta nós calculamos que vale 1. Então vale menos 1 sobre 4 vezes o A, que é 1. Aqui vai ficar menos 1 sobre 4. Então está aqui o x do vértice. Bom, aqui eu pulei, né, o item C. Bora colocar o item D como se fosse colocar o item D aqui, tá? Vim aqui, bora apertar aqui um pouquinho. Quem é o item D? O item D aqui, galera, ele seria aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui o item D. Esse aqui já seria o item E, na verdade, né? Então o item D já está aqui, ó. O item D. Vamos seguir a sequência aqui, tá? Não leva em consideração essa letra A, B, C e D. Bom, o que acontece aqui? Temos aqui a imagem da função. A imagem é uma sentença matemática. A imagem da função é todo o y pertencente aos reais, tal que o y ele tem que ser maior, aqui não vai dar para colocar, o y tem que ser maior ou igual ao y do vértice. E olha quem é o y do vértice. Então vai ficar maior ou igual a menos 1 sobre 4. Pessoal, só uma correção aqui, nesse estudo do sinal aqui, a gente coloca o valor de x' e x duas linhas. Nesse caso aqui, é 2 e 3. Tranquilo? Gráfico da função. Gente, primeiramente a gente tem que lembrar o seguinte. Quando você pegou aqui e destacou o valor do B, não esqueça que na função polinomial do segundo grau, B sempre corta o eixo Y. Então o C, melhor dizendo, sempre corta o eixo Y, tá? Então já que o C vale 6, 6 está mais ou menos bem aqui no eixo Y. Então eu vou colocar ele aqui no eixo Y. E aí você vai colocar o valor de x' e x duas linhas. Então aqui, x' é 2, o x duas linhas é 3. Coordenada do vértice, lembrando que esse aqui é o x do vértice e esse aqui é o y do vértice. X do vértice é 5 sobre 2, então você coloca aqui, ó, 5 sobre 2. E o y do vértice ele é menos 1 sobre 4. Então você vai ligar esses dois pontos bem aqui. Está aqui. Então essa aqui é a coordenada do vértice. Então você vai ligar aqui esses dois pontos e vai montar o gráfico da função. Então esse gráfico da função vai ficar assim mais ou menos, olha. Ele passa pelo C, que é 6, passa pelo x', passa pelo vértice, passa pelo x duas linhas. Tranquilo?